inflação e a alta da taxa básica de juros podem favorecer a procura de investimentos no Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais, o FIAGRO. E o cenário atual deve aumentar a busca por produtos de renda fixa como forma de proteção do dinheiro. E esse é o assunto da nossa entrevista com o sócio fundador da MAV Capital, André Ito. Muito bem-vindo ao nosso programa, viu, André? Muito obrigado, Simone, pelo convite. Obrigado por nos receber aqui. Prazer é todo nosso, viu, André? Agora, nesse cenário, então, de inflação, juros altos, os investimentos, a busca de renda fixa é uma opção interessante? Pode ser, então, uma oportunidade para vários investidores de perfil diferente? Sim, em momentos como a gente tem vivido, que a gente tem mais incerteza com relação à economia, é natural que o investidor procure investimentos de renda fixa, que tem maior previsibilidade no retorno. Então, acho que é um momento bom para os produtos que estão mais voltados aí para a renda fixa. E nesse caso, assim, outros investimentos, como poupança, por exemplo, podem perder a atratividade, dizendo assim? Sim, principalmente poupança, né? Poupança ela tem um teto de remuneração e uma coisa bem interessante que a gente tem no Fiagro que tende a favorecer o investimento é que é um produto hoje que tem um componente fiscal favorável ao investidor, que ele não é tributado para obedecido a determinadas condições, você oferece um rendimento isento para o cotista. Então, acho que a gente tende a ver esse produto crescendo cada vez mais aí nos próximos anos. Não é tributado ao imposto de renda, é isso? Isso, o rendimento que os fundos pagam, via de regra, os FIAGROS pagam mensalmente rendimento para os seus cotistas, que a gente chama de dividendos, eles são isentos de imposto de renda. Então, um ambiente de taxa de juros alta, isso tende a ser um componente importante na decisão do investidor. Tem que avaliar muito bem, né? Porque a gente está com um ano de incertezas, a gente tem aí eleições, né, no meio do ano. Então, assim, é um momento de avaliar, seria isso? Avaliar qual o melhor investimento? Assim, com certeza o ano de 2022 vai ser um ano com muita volatilidade, principalmente no mercado de ação, no mercado de commodity. E o investimento em renda fixa, ele tende a trazer maior previsibilidade na carteira dos investidores. E, além disso, acho que um componente que ajuda os FIAGROS e ajuda o investimento no agronegócio é que, costumeiramente, quando a gente tem um ambiente de muita instabilidade, a gente tende a ver os preços da commodity andando junto com o dólar ou andando mais forte que a inflação. Então, tende a ser um segmento que sofre um pouco menos em ambientes muito voláteis. Então, o FIAGRO então, consegue aproximar, né, o campo dos mercados, vários mercados. Não é isso, André? Exato, acho que o FIAGRO vai ter um papel importante. A gente já discute há muitos anos no mercado o que a gente chama de desintermediação bancária, né? Que é o mercado de capitais, o mercado dos investidores tomarem um pouco do papel que os grandes bancos, que os bancos brasileiros faziam ao longo do tempo. Isso é uma coisa que já é verdade em vários mercados desenvolvidos e ainda não é uma verdade aqui no Brasil. Aqui no Brasil, grande parte do crédito destinado às empresas e aos produtores ainda vem dos grandes bancos. E o FIAGRO, ele tende a ser mais uma ferramenta para que a gente possa prover essa desintermediação para o mercado, através de gestores profissionais que vão escolher os ativos que vão ser investidos e destinados aos investidores, pessoas físicas, nos bancos ou nas plataformas de investimentos. Agora, André, o FIAGRO, né, é um produto novo, criado, salvo engano, no ano passado. Como, então, você avalia essa adesão desse produto novo nessa situação que estamos vivendo em 2022, né, que nós falamos aí, alta inflação? Como você avalia, então, nesse primeiro mês, enfim, até do finalzinho do ano passado para cá, como você avalia, então, como está a adesão desse novo negócio que começou no ano passado?
Você tocou num ponto importante que de fato é um produto novo. Assim, o primeiro acesso que foi feito ao mercado foi no final do segundo trimestre, no final do terceiro trimestre do ano passado. Então, é natural que haja um período de educação do mercado para que o mercado passe a conhecer o produto. E o que dificulta mais esse processo é que a gente está, como a gente comentou aqui até agora, grande parte do que a gente falou, num cenário muito volátil. Então, é natural que em momentos muito voláteis os investidores procurem aquele investimento que ele conhece mais, que é mais familiar. Mas o Fiagro, a nossa grande aposta e a desintermediação bancária, que é o que a gente tem falado, é uma aposta de longuíssimo prazo. Assim, eu acho que o Brasil e não vai deixar de ter um viés do agronegócio nos próximos 10, 15, 20 anos. Do mesmo jeito, o mercado vai continuar se desintermediando nos próximos 5, 10, 15 anos. Então, a aposta que a gente tem, por exemplo, enquanto companhia aqui, é de um processo que vai ser bastante longo, mas que a gente não tem dúvida de que o mercado está indo nessa direção. Então, assim, o primeiro acesso ao mercado, voltando ao tema, foram de fundos não tão grandes. Assim, acho que as principais gestoras que fizeram as emissões captaram fundos aí talvez de um tamanho aquém do que eles esperavam, mas também foram acessar o mercado no momento mais agudo da crise para o setor financeiro que a gente acompanhou, junto com um cenário de aumento de juros bastante intenso. Assim, a gente não via um aumento de juros tão concentrado numa janela tão curta há muitos e muitos anos. Então, tudo isso leva a uma dificuldade do investidor a gente fala assim, um pouco dele entender exatamente aonde que esse mercado vai parar. E nesses momentos, o que acontece ele vai para o investimento que ele está mais acostumado, o investimento que toma menos risco. E agora, quando a gente começa a ver já que talvez a gente esteja chegando perto do teto dos juros, o Banco Central já sinalizando uma subida mais branda, eu acho que a gente vai começar a ver os investidores se mexendo um pouco mais à procura de retornos mais consistentes. Porque ele vai pegando mais confiança, né André? Exato. Né? Exato. Desculpa. Não, pode continuar, eu que te interrompi. Você tem um processo de confiança e um processo de entendimento mesmo. Assim, a gente está falando de um produto que ele foi lançado no final. Os vetos do presidente Bolsonaro caíram no segundo trimestre do ano passado. E o primeiro lançamento de produto foi no terceiro trimestre do ano passado. Então, a gente está falando de uma classe de produtos que não tem 6 meses de vida. E que nós, mesmos gestores, a gente sugere para que os investidores façam investimentos de longo prazo nesse tipo de fundo. Então, acho natural que os investidores comecem a conhecer, comecem a investir uma parcela menor do seu portfólio nesses fundos. Desde o final do ano passado, a gente já começa a ver esses fundos pagando dividendos mês após mês para os seus cotistas. Eu acho que é natural que isso vá fomentando o mercado. E outro efeito que a gente teve os Fiagros foram muito comparados no seu início com os fundos imobiliários, por uma similaridade óbvia em termos de produto, mas não em termos de ativo-alvo. Grande parte dos fundos imobiliários, eles investiam uma parcela muito relevante do seu portfólio em produtos, em ativos que rendiam inflação mais, então um indexador ali de grande parte da carteira era IPCA+, enquanto os Fiagros, a maioria do que a gente tem visto, eles estão investindo em produtos vinculados ao CDI. E então, no final do ano passado, a gente teve esse momento aí de entendimento, de saber como que os Fiagros vão se comportar, em que cada gestor vai comprar, o que tipo de papel ele vai investir, e como esse fundo vai se comportar no momento com a taxa de juros subindo muito e essa tentativa de combate à inflação que a gente tem visto do governo. André, o Fiagro ele pode gerar resultados satisfatórios, e que tipo então de negócio que compõe a carteira? Isso para a gente mostrar para o nosso telespectador que está acompanhando agora e tem até curiosidade para saber e investir nesse momento. Eu acho que cada gestor tem uma estratégia e uma política de investimento. Acho que isso muda muito de gestora para gestora. Mas, via de regra, o que a gente tem visto pode mudar o nível da companhia que a gente está falando, mas
grande parte dos FIAGROS, eles se posicionam naqueles emissores de dívida que não frequentam o mercado normalmente. Então, o FIAGRO, ele não compra o CRA da empresa que já fez 25 emissões, que esse CRA, na nossa cabeça, já tem um componente ali pequeno de spread para oferecer para o nosso cotista, e, via de regra, ele é um investimento mais simples da pessoa tomar a decisão olhando os números da companhia. Então, a gente tenta posicionar o fundo no que a gente chama de novo entrante. Então, é aquela companhia que está atingindo a sua maturidade, que está fazendo a primeira emissão de dívida pública que ela está acessando. Então, ali eu acho que demanda um entendimento maior do gestor, ali eu acho que demanda, em contrapartida, a companhia paga um spread um pouco maior do que a gente usualmente vê nos emissores de CRA, e aí que eu acho que a gente tem situado o FIAGRO, e aí a gente vai ter gestores que se posicionam mais em créditos que a gente fala muito bons e pulverizam um pouco o fundo, e outros gestores que preferem pulverizar mais o fundo e tentar trazer um pouco mais de retorno para o cotista. Tá certo. Agora, para a gente finalizar aqui, o que você poderia dar de dica para esse investidor, né, que está chegando, que está observando esse momento todo, nesse cenário todo que a gente está vivendo aqui, como você já disse, isento de imposto de renda, começar aplicando com um valor um pouco menor, mas o que além disso você poderia deixar de dica aqui para o nosso telespectador? Eu acho que a grande dica que eu dou para o nosso espectador é que entenda quem é o gestor ao qual ele está confiando as economias dele. Veja se esse gestor tem uma cabeça aderente ao que ele espera para o próprio capital. Tem gente que vai preferir uma carteira mais pulverizada, que ofereça menos risco, em detrimento de um retorno. Tem outros que preferem um rendimento mais alto e acabar tomando mais risco. E o mesmo vale para o horizonte de investimentos. É um investimento que você precisa necessariamente fazer liquidez dele daqui a um ano, é um investimento que você está procurando uma renda. Eu acho que dentro do FIAGRO tem um mundo de fundos que podem ser feitos e levar o mesmo nome FIAGRO. Então, é muito importante que esse nosso investidor tenha acesso, seja instruído sobre quais são os objetivos do fundo, em que tipo de ativo aquele fundo investe, e que esteja adequado à expectativa dele, tanto de retorno quanto de prazo de liquidez. Porque nisso tudo o pequeno investidor ele pode observar e até entrar nessa aí de observar o FIAGRO, enfim, vou investir ou não, é uma boa opção, pode ser uma boa opção para ele, não é? Com certeza. Eu acho que se a gente olhar a carteira de todos os investidores, e aí vai desde o pequeno investidor até o grande investidor no Brasil, quase todas as carteiras a gente vai ver ela subrepresentada do agronegócio. O agronegócio tem 30% do PIB, provavelmente a carteira de ninguém ou de pouquíssimos investidores tem uma participação tão relevante do agronegócio. Então, acho que todo mundo tem que olhar com bastante atenção, tem que escolher qual que é o gestor, que tipo de produto que ele quer investir, mas eu acho que o FIAGRO vem para flexibilizar e para dar acesso a esses investidores para uma classe de ativos que eles não tinham até então. Tá certo, muito obrigada então pelas informações. Eu conversei com o André Ito, sócio fundador da Mave Capital. Obrigada mais uma vez e tenha uma excelente tarde de trabalho, viu, André? Obrigado a você, Simone. Prazer estar aqui com vocês e conte com a gente para quando precisarem.